Bem-vindo ao canal Saber. Aqui você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Em agosto de 2022, aviões de vigilância russos entraram e operaram na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, disse o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD. Em comunicado, o NORAD confirmou que a aeronave russa se confinou à zona em questão e não entrou no espaço aéreo soberano americano ou canadense. No entanto, a aparente decisão da Rússia de levar aeronaves para a Zona de Identificação de Defesa deixa todos em alerta. Isso marca a primeira vez desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, e um aumento das tensões com os Estados Unidos que uma aeronave russa violou a zona de identificação. O NORAD também informou que 5 aeronaves russas voaram para a zona em outubro de 2021. Como a zona de identificação de defesa não é considerada território soberano dos Estados Unidos, as aeronaves russas que supostamente entraram na zona não violam o direito internacional. Mas entrar em uma zona de identificação de defesa autodefinida é considerado um ato provocativo, um ato que a China, por exemplo, usou por meses para preparar a visita da presidente Nancy Pelosi a Taiwan. Não está bem claro os reais motivos da Rússia enviar aeronaves para a região do Alasca. Você sabia que o Alasca já pertenceu à Rússia? Em 1867, os Estados Unidos compraram o território do Alasca, que antes era do Império Russo. A operação foi conduzida pelo secretário de Estado norte-americano William H. Sevar. À época, a transação foi considerada absurda, e era referida como a loucura de Sevar. O território comprado, com área aproximada de 1.600.000 de quilômetros quadrados, 600.000 milhas quadradas, constitui o atual estado americano do Alasca. O Império Russo estava em dificuldades financeiras e em vias de perder o território do Alasca sem compensação em algum futuro conflito, sobretudo para o rival da época, o Império Britânico, que detinha o vizinho Canadá, e cuja possante Royal Navy poderia facilmente tomar o controle das costas, de defesa difícil para a Rússia. O czar Alexandre II decidiu então vender o território aos Estados Unidos e encarregou seu embaixador, o barão Edouard Sotoel, de abrir negociações com o secretário de Estado William H. Sevard, de quem era amigo, no início de março de 1867. As negociações concluíram-se após discussões que duraram uma noite inteira, e a assinatura do tratado foi feita às 4 horas da manhã de 30 de março com um preço de compra de $7.200.000 americanos, equivalente a cerca de $2 bilhões em valores atuais. A opinião pública americana foi muitíssimo desfavorável a esta compra. Porém, com o tempo, passou a haver apoio de boa parte da população. Em especial, quando o Alasca se tornou uma fonte de renda para os Estados Unidos com a exploração do petróleo e gás. O estado é o maior produtor de petróleo dos Estados Unidos. Além disso, o Alasca produz frutos do mar, como salmão, bacalhau, pollock e caranguejo. Vamos voltar a falar sobre aeronaves da Rússia sobrevoando a região do Alasca. Não é a primeira vez que isso ocorre. Houve registros em junho de 2020 e em maio de 2021. A Rússia não diz os motivos desses voos na região do Alasca. Quais são seus reais interesses? O tempo e as ações da Rússia dirão. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.